Ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Revisa Aqui. Meu nome é Livian, eu sou estudante de Química da UFMG e vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre modelos atômicos. O que são modelos atômicos? Bom, na tentativa de compreender melhor o átomo e como ele é composto, os cientistas eles começaram a pesquisar e a apresentar os modelos atômicos. Esses modelos atômicos eram então teorias baseadas na experimentação para explicar como seria o átomo. Esses modelos atômicos, eles não existem na natureza, são apenas explicações para mostrar o porquê de um fenômeno, no caso, de como era formado o átomo. Então, muitos cientistas desenvolveram suas teorias e, com o passar dos tempos, os modelos foram evoluindo até chegar ao modelo atual. E isso não aconteceu do dia para a noite, foi todo um processo de evolução. Os cientistas, eles usavam as informações descobertas por outros estudiosos, faziam experimentos, né? Os conceitos que estavam corretos permaneciam, mas os que comprovadamente não eram reais, eles eram substituídos por outros conceitos, e assim novos modelos atômicos foram sendo criados até chegar no modelo atual. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre os principais modelos atômicos desenvolvidos ao longo dos anos. Vamos lá? Bom, os primeiros que imaginaram a existência dos átomos foram esses dois filósofos gregos, chamados Leucipo e Demócrito, por volta de 450 a.C., muito tempo atrás, né? Segundo eles, tudo seria formado por minúsculas partículas indivisíveis. E é daí que vem o nome átomo, que significa significa não, e tomo, do grego, significa partes, ou seja, não tem partes, não é divisível. Então, essas ideias propostas por Leucipo e Demócrito, elas eram apenas hipóteses. Nessa época não tinha como eles provar nada disso, e com o avanço da tecnologia, somente no século XIX, que foram começados a fazer testes experimentais para que possa ter uma teoria mais estruturada a respeito dos átomos. Então, nessa época, né, essas hipóteses foram deixadas de lado, pois ninguém comprovou nada, mas no século XIX a gente começou a ter teorias bem elaboradas a respeito do átomo. A primeira teoria foi o modelo atômico proposto por Dalton em 1808. Dalton ele retomou as ideias de Leucipo e Demócrito e propôs o seguinte: a matéria seria formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Esse modelo ele fazia uma analogia a uma bola de bilhar, que seria uma bola de sinuca, né? Então, todos os átomos, eles seriam assim, como uma bola de bilhar. Eles somente se diferenciariam pela massa, pelo tamanho e as propriedades para formar elementos químicos diferentes. Então, Dalton, ele propôs alguns postulados, e são 5. O primeiro postulado de Dalton foi: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as outras propriedades. Então, o que ele queria dizer era que todos os átomos que compunham o oxigênio, por exemplo, que é um elemento químico, eles seriam idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Mas diferentes elementos químicos possuiriam diferentes tipos de átomos, ou seja, os átomos que compunham o elemento oxigênio seriam diferentes dos átomos que compunham o nitrogênio, por exemplo. Ele propôs também que os átomos eles são indestrutíveis e nas reações químicas eles mantêm suas identidades.
Hoje a gente já sabe que isso não vale mais, né? Nas reações químicas, os átomos eles podem se tornar íons, cátions, ânions, não é verdade? E o quinto postulado de Dalton é que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos para formar os compostos. Isso a gente sabe que vale até hoje, né? Os átomos eles se combinam de diferentes elementos químicos e formam os compostos. Então, depois de Dalton, veio Thomson em 1898 e realizou um experimento com uma ampola de Crookes. Crookes era um cientista e essa era a ampola desse cientista. Era um tubo de vidro fechado com um eletrodo que tinha um lado positivo e um lado negativo. E dentro desse tubo, a gente colocava gás em pressão muito baixa e era submetido a uma alta tensão, que seria fornecida pela bateria. Então, dentro desse tubo, era esse gás a uma baixa pressão e alta tensão, ele produz um feixe de luz que vai sair do lado negativo para o polo positivo. Então, com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que quando os átomos de um material gasoso eles eram submetidos a uma alta tensão, os elétrons eles eram arrancados e direcionados para a placa positiva. Então, Thomson ele descobriu que existiam partículas negativas, que eram os elétrons, no átomo. Isso significava que o modelo de Dalton estava errado por um lado, porque o átomo, por Thomson, seria divisível, e Thomson provou isso. Então, Thomson propôs o seguinte: o átomo ele é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, que seriam as cargas negativas. E ele também diz que a carga elétrica total do átomo seria nula. Então, esse daí era o modelo proposto por Thomson, era uma esfera positiva, cheia de elétrons incrustados nessa esfera. E esse modelo, ele ficou conhecido como pudim ou bolo de passas. É muito parecido, não é verdade? É como se a massa do bolo fosse a parte positiva e as passas seriam as cargas negativas incrustadas aí no nosso átomo. Então, Thomson ele propôs algumas considerações. O átomo ele é uma esfera, mas não maciça. O átomo é neutro, já que toda matéria é neutra. Como o átomo apresenta elétrons, que possuem cargas negativas, ele também deve apresentar partículas positivas, porque, como ele disse que o átomo é neutro, para ele ser neutro, ele precisa ter, então, carga positiva e também negativa. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo. Eles podem ser transferidos para outro átomo em determinadas condições, como, por exemplo, em uma reação química, né? Para formar os ânions e os cátions. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons. Ele associou seu modelo a um pudim de passas, né, como a gente já viu. E como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, ou seja, isso faz com que eles estejam distribuídos uniformemente na esfera. Então, essas eram as considerações do modelo de Thomson, mas não ficou por aí. Depois de Thomson, veio um outro cientista, Rutherford, em 1911, e também propôs um modelo atômico. Rutherford realizou um experimento. Ele bombardeou em uma finíssima lâmina de ouro com radiação alfa. Então, ele emitiu partículas alfas de uma amostra de polônio, que é um material muito radiativo. E aí, ele observou como essas partículas se comportavam ao passar pela lâmina de ouro. Nessa região 1, que está numerada no nosso desenho, a partícula alfa,
ela atravessou a lâmina de ouro sem nenhum empecilho. Elas atravessaram a lâmina de ouro sem desviar nem nada. Então, disso, ele tirou a interpretação de que o átomo, ele continha grandes espaços vazios, que seriam a eletrosfera. Então, esses espaços vazios eram as regiões que não possuíam nada, então não era capaz de influenciar a radiação alfa. Então, a gente, por essa travessia, né, de partículas alfas, ele interpretou que os átomos apresentavam grandes espaços vazios. Na região 2, ele percebeu que há uma pequena quantidade de partículas alfas, elas atravessaram a lâmina, mas elas sofreram um desvio. E isso ele interpretou que seria o quê? Essas partículas que desviaram, elas passaram perto de uma carga positiva, que seria o núcleo. Mas elas não chegaram a encostar no núcleo, elas só passaram perto desse núcleo. E na região 3, as partículas foram rebatidas, elas encostaram na lâmina e foram rebatidas de volta, elas não conseguiram atravessar. Então, disso, ele concluiu que essas partículas elas entraram em choque com uma carga positiva, que seria o núcleo. Mas como foi uma pequena quantidade, então ele concluiu que o núcleo ele tinha carga positiva e um tamanho pequeno. Então, Rutherford disse que o átomo ele é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo ele é denso e tem uma carga positiva, que seria os prótons. A eletrosfera é uma região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, esse daí era o modelo proposto por Rutherford e ficou conhecido como o modelo do planetário. O núcleo ele foi comparado ao Sol. Então, o núcleo ele era uma região central do átomo e apresentava partículas positivas, baixo volume, né, um tamanho pequeno, uma massa grande e uma grande densidade do átomo. Então, tudo ali, toda a densidade, toda a massa, a maior parte estaria concentrada no núcleo, seria uma região densa. E a eletrosfera, ela foi comparada às órbitas que ficam, que são descritas no sistema solar, né? Então, essas órbitas eram regiões vazias, imensos espaços vazios, e possuíam as partículas negativas circulando ali nas órbitas. Porém, em 1932, o cientista Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron. Então, ele descobriu que o nêutron ele ficaria ali junto com o núcleo, junto com os prótons, e assim o modelo atômico de Rutherford passou a ser incrementado pelo nêutron e ficou assim. Bom, depois de Rutherford veio Bohr em 1913. Esse modelo atômico de Bohr, ele também é conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por quê? O Bohr, ele propôs um modelo que se baseou no de Rutherford. Ele apenas aprimorou o modelo de Rutherford. Então, a gente tem o seguinte. Os elétrons, eles movem em órbitas circulares. E cada órbita, ela apresenta uma energia bem definida e constante, que seria o nível de energia. Então, esse daí era o modelo atômico proposto por Bohr. A gente possuía no centro, no núcleo, os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles ficariam ali na eletrosfera. Só que as órbitas, elas não mais ficariam de formas aleatórias. Elas seriam órbitas circulares, bem definidas e constantes, que seriam os níveis de energia. Os níveis de energia, eles são no máximo 7. E eles são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E é ordenado em ordem crescente de energia.
Nos próximos vídeos, a gente vai estudar melhor sobre o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atual. Então, a gente vai entender como é esses níveis de energia, quantos elétrons cada nível comporta. A gente vai estudar isso muito bem definido nos próximos vídeos. Aqui eu vou dar só uma geral mesmo, para a gente entender um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atual. Então, esse era o modelo proposto por ele. O átomo ele possuiria um núcleo, formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera poderia possuir até 7 níveis de energia, em ordem crescente, que estariam esses níveis, e nesses níveis ficariam comportados os elétrons. Então, aqui algumas considerações do modelo de Bohr, né? Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso. Então, a gente tem órbitas determinadas, que são órbitas circulares. O átomo ele é muito pequeno e, mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio, né? Então, a gente sabe que toda a massa, toda a densidade do átomo, ela se concentra no núcleo, que é uma parte muito pequena. O diâmetro do núcleo é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. E os elétrons eles giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Então, Bohr também definiu algo a respeito da eletricidade. Isso a gente também vai estudar nos próximos vídeos e é muito interessante. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e volta depois à sua órbita usual. E quando ele volta, ele emite luz. Então, depois, nos próximos vídeos, a gente vai entender como que acontece essa emissão da luz. Então, como eu já disse, né, quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todos. Se inscrevam no nosso canal e não percam que as próximas videoaulas sobre o modelo atômico atual de Bohr, a gente vai estudar ele mais a fundo. É muito interessante. Não percam!